Nesse momento, Mahura teve uma ideia e a colocou em prática. Saiu espalhando pelas redondezas a notícia de que ela e sua mãe iam fazer um feijão suculento. Passou por todas as casas e falava em altos brados com as crianças para que todos ouvissem. Eu e minha mãe vamos fazer um feijão suculento. O trecho que eu acabo de ler é do livro A Menina do Feijão Suculento, que está chegando às livrarias e faz parte da coleção Jeitos de Mudar o Mundo. Essa coleção aborda as metas do milênio fixadas pelas Nações Unidas. Nós vamos conversar agora com a escritora, artista plástica e educadora Estela Barbieri e o ilustrador dos livros, artista plástico, designer e educador Fernando Vilela. Olá, Estela. Olá. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Estela, A Menina do Feijão Suculento, mais do que uma história para divertir o público infantil, é um livro com uma mensagem formidável e que se encarrega de abordar um tema difícil até para os adultos, que é a fome. Foi um desafio para você abordar esse tema para crianças? Foi um grande desafio. Na verdade, quando nós fomos convidados para conceber essa série de 8 livros a partir do Jeito de Mudar o Mundo, nós ficamos um tempão discutindo, eu e Fernando, como faríamos isso, trazendo para as crianças um alimento para o imaginário e, ao mesmo tempo, estabelecendo um diálogo com essas questões propostas pela ONU. Então foi muito desafiador e tem sido ainda, porque nós não acabamos todos os livros, nós fizemos por enquanto 4 e estamos fazendo os outros. Tem sido um desafio bem intenso. E para você, Fernando, para ilustrar um problema que é tão difícil e tão doloroso para a humanidade? Olha, a perspectiva que a gente pegou, que é justamente entrar pelo caminho da ficção, da literatura, e não fazer histórias com uma moral muito óbvia ou o politicamente correto muito explícito, me facilitou muito a vida, porque, no fundo, a gente acabou entrando no universo imaginário onde cada história acontece numa região do Brasil ou numa região do mundo, e isso me inspirou bastante, no sentido de que a pesquisa toda que eu desenvolvo no livro é uma pesquisa que vem de diversas culturas. Uhum. Agora, criança entende e deve participar de assuntos tão complexos? Gostaria de ouvir os dois sobre isso. Olha, na verdade, as crianças, elas têm questões muito complexas sobre o mundo desde a mais tenra idade. Então, de onde viemos, para onde vamos, por que as coisas são assim. As crianças têm questões existenciais profundas em relação à morte, em relação às diferenças, por que tal criança é assim e não pode ter isso e eu tenho, ou vice-versa. Então, muito mais do que nós imaginamos, as crianças estão em contato com essas questões essenciais da vida. E eu sinto que se isso é trazido de uma maneira que faz sentido para elas, ou seja, pelo universo das histórias, uma sequência narrativa que é envolvente e que tem a ver com a sabedoria milenar dos vários povos do mundo, isso com certeza vai trazer um interesse e um envolvimento para as crianças. Uhum. Fernando? Olha, eu acho que com certeza, eu acho que nesse sentido a gente aprende muito com as crianças, porque elas têm uma interpretação, né, que acaba nos surpreendendo justamente pela criatividade e pelos novos pontos de vista que elas nos trazem. Geralmente eles trazem soluções assim tão simples, né, que nós adultos nos perguntamos como é que a gente não pôde imaginar isso antes, né? Exatamente. Bom, as metas do milênio que foram lançadas pela ONU e que serão um tema da coleção, acabar com a fome e a miséria, que inspirou a menina do feijão suculento, oferecer educação básica de qualidade para todos, garantir igualdade entre os sexos e respeito à mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente e trabalhar em conjunto pelo desenvolvimento. Bom, o que nós podemos esperar nos próximos livros a partir desses temas, desses assuntos? Olha, podemos esperar muitas aventuras e narrativas bastante diferentes, com climas diferentes e que se passam em povos diferentes, em várias etnias. O próximo livro qual é? Olha, o próximo nós temos 3 no forno. Que bom. Então a gente tem o Reino dos Mamulengos, Radígios Tapetes Mágicos e
chama-se Satiko e o Vulcão. Estela, você e o Fernando são casados. Nós somos. E tem filhos? Temos 2 filhos. Eu queria saber o seguinte, como é que se dá a parceria entre vocês? Porque você escreve os livros, mas você também é artista plástica. Exatamente. O Fernando ilustrou, é artista plástico, mas ele também é escritor. Eu quero saber como é que é. Vocês dão muito pitaco um no setor do outro, como é que fica? Isso é uma loucura, o Fernando vai falar um pouco. Olha, na verdade, todo o processo de relação, né, tá casado já é um amor e um momento assim, o tempo todo de você estar lidando com dificuldades também. Eu acho que nosso embate na literatura é uma parceria de amor e ódio. Mas o ódio é no sentido produtivo. Porque, por exemplo, quando a Estela escreve, ela sempre me mostra para eu dar a minha opinião. E aí eu dou minha opinião e às vezes eu sugiro mudanças. E o que acontece também no lado meu, né? Quando eu ilustro, a Estela, enfim, como ela é uma artista, uma esteta, ela acaba sendo muito rigorosa na crítica dela. E isso acaba me deixando, você podia falar um pouco, Estela, eu fico às vezes meio bravo, porque eu não gosto de receber muita crítica. Mas eu acho que no final das contas, quem ganha somos nós, né? E é o leitor. Porque os livros acabam passando por um juízo crítico muito rigoroso. E ainda tem um juízo crítico dos nossos editores de plantão, que são nossos filhos. Pois é, eu queria saber qual é o grau de exigência, até o controle de qualidade se passa primeiro pelas crianças. Passa primeiro por eles. Eles, inclusive, nos ajudam a dar um palpite na narrativa, no enredo. Falam, podia acontecer isso. Agora, eu queria contar uma coisa engraçada que aconteceu na própria história da Mahura, Sim. Comigo e com o Fernando, que quando eu escrevo a história na sequência narrativa, por eu ser artista, enfim, tem uma coisa da imaginação, que eu, como escritora, sou muito mais contadora de história do que escritora, eu acho. Porque antes de ser escritora, eu já era contadora de histórias. Então, quando eu escrevo a história, eu já imagino tudo, a paisagem, a pessoa, como ela está vestida, já vem toda a imagem junto, como se fosse um filme que vai se passando na minha cabeça. Então, eu imaginei a Mahura negra. Uma negra, assim, super espoleta e tudo. E o Fernando, quando foi fazer os rafes, né, que são os primeiros desenhos do livro, ele fez uma branquinha, magrinha, com cabelo liso, comprido. Eu falei, não, Fê, essa não é a Mahura que eu imaginei. Ele falou, não. Eu falei, não, de jeito nenhum, ela é negra. Aí ele teve que mudar. Então ele já tinha feito todos os desenhos iniciais, daí ele achou que eu tinha razão, que ela ia ficar melhor negra mesmo e teve que mudar. Não, e foi ótimo, porque na ilustração ela tem trancinha, né? Uma menina realmente que passa a ideia de uma menina sapeca e muito esperta. Bom, nós conversamos com o Fernando Vilela e a Estela Barbieri, que estão lançando 8 livros na coleção Jeitos de Mudar o Mundo. O primeiro livro, que já está à venda, é A Menina do Feijão Suculento. Esses livros abordam as 8 metas do milênio que foram fixadas pela ONU e, portanto, abordam com as crianças temas muito sérios, temas que a gente pensa que são só de adultos, mas na verdade é que as crianças, como os próprios autores acabam de dizer, têm uma capacidade de absorção e de solução desses problemas que são espantosas, né? Aliás, espantosas para nós, que somos adultos e que já há muito tempo deixamos as crianças para trás. Bom, Fernando e Estela, muito obrigada por essa entrevista aqui no Revista. Muito obrigada a você. Uma boa tarde.